Olá, tudo bem aí? Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade e estou aqui para oferecer uma ajuda, né? Responder uma pergunta do Adeilson, Adeilson de Santa Catarina. O Adeilson mandou um e-mail, tá? Eu disponibilizo meu contato aí para todo mundo. E ele mandou um e-mail fazendo uma pergunta sobre auditoria contábil, tá? Então, em primeiro lugar, Adeilson, obrigado aí pelas suas palavras. Ele mencionou aqui, fez alguns agradecimentos pelas contribuições que eu ofereço, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que sou eu quem agradece a você, Adeilson, e as várias pessoas com as quais eu tenho a oportunidade de conversar, pela confiança, né? E por me darem sim essa oportunidade de prestar um apoio, né, a quem vai buscar este objetivo aí, que é a aprovação no exame de suficiência contábil. É um assunto que eu venho tratando há algum tempo e cada vez mais tenho recebido respostas positivas, né? E vivenciado coisas muito bacanas aí ao lado dos participantes dos cursos que eu ministro. Mas vamos lá. O Adeilson, ele deixou só o primeiro nome e o estado, né? Ele é de Santa Catarina, um lugar maravilhoso, não sei qual é a cidade dele, mas vamos lá. A pergunta dele, eu vou direto ao ponto, é a seguinte: quando é que eu sei que o auditor deve emitir uma ressalva? Vou repetir. Quando é que eu sei que o auditor deve emitir uma ressalva? Bom, Adeilson, eu gostei muito da sua pergunta, como eu já falei, porque é uma oportunidade de falar da matéria que, no meu ponto de vista, é a mais desafiadora do exame de suficiência. É isso mesmo. Eu acho que a auditoria contábil é a matéria mais desafiadora de todas. Por quê? As questões de auditoria no exame de suficiência são questões que abordam as práticas de auditoria e não a aplicação da auditoria. Entende o que eu quero dizer? Porque qual é a diferença de prática e aplicação? A aplicação significa onde a auditoria deve ser executada, por quê, para quê, por quem, percebe? Então, quais são as empresas que devem contratar auditores, o que é auditoria interna, auditoria externa, os vários escopos da auditoria, etc. Então, a aplicação, onde a auditoria se faz presente, por quê, para quê, por quem, etc. As práticas de auditoria correspondem aos procedimentos, à execução, tá? E o exame de suficiência traz abordagens da execução e, na maior parte das vezes, relacionadas à emissão de relatório, né? Formação de opinião e emissão de relatório pelo auditor, tá? Daí o desafio, porque nem todo mundo tem essa vivência, tá? E é isso que acontece aqui com o Adeilson, e eu sei que acontece com muita gente, não saber o lado prático por não atuar, né? E aquele que já foi auditado, tá? Eu tenho experiência porque eu sou auditado todo ano. Mesmo assim, não dá a perspectiva que o exame de suficiência aborda, tá? Vamos voltar para a pergunta. O Adeilson pergunta quando é que o auditor deve emitir uma ressalva, né? Como saber? Então veja só, uma ressalva corresponde ao seguinte, e tem origem numa circunstância específica que eu vou resumir aqui. Imagine o seguinte, Adeilson e demais que estão acompanhando aqui o vídeo. Imagine uma empresa com um balanço patrimonial que totaliza aí 50 milhões.
tá? O auditor desenvolve o seu trabalho, tá? E ele vai emitir uma opinião, né? E a opinião está relacionada a quê? Veja, a administração que divulga essas demonstrações contábeis, né, onde está inserido esse balanço que eu falei aqui de 50 milhões, ela é responsável, né? E na divulgação, essa administração afirma que essas demonstrações estão em conformidade com as práticas contábeis e estão livres de distorções relevantes. Em resumo, tá? Quando uma demonstração contábil é divulgada, a administração responsável por essa demonstração afirma que a demonstração está livre de distorção relevante e foi elaborada de acordo com as práticas contábeis, tá? O auditor, ele vai concordar com isso, tá? Ou discordar, em resumo, tá? Existem situações muito específicas dentro disso, né? Não é simplesmente concorda ou discorda, na verdade. Ele concorda com essa afirmação, ele concorda com exceções, ele discorda ou ele eventualmente deixa de emitir qualquer tipo de opinião, tá? A ressalva constará de seu relatório quando o auditor identificar alguma distorção, tá? Uma ou mais, que não comprometam o conjunto das demonstrações contábeis. Então, por exemplo, esse balanço de 50 milhões que eu exemplifiquei, vamos supor que um dos componentes dele seja o ativo imobilizado de 3 milhões e meio, tá? 3 milhões e meio dentro de 50 milhões, ok? E no desenvolvimento dos seus trabalhos, o auditor verificou que o cálculo da depreciação está sendo feito de acordo com a tabela fiscal da Receita Federal e não com base na vida útil dos bens, tá? Então, para fins societários, nós estamos falando de uma prática que está em desconformidade com relação à norma contábil, ok? E aí o que acontece? Aqueles 3 milhões e meio de ativo imobilizado líquido, ele poderia ser maior ou menor se a empresa adotasse, né, colocasse em prática as orientações do CPC, especificamente de imobilizado, tá? CPC 27. Isso significa que os 3 milhões e meio podem estar distorcidos, tá? Os 3 milhões e meio podem corresponder a um valor maior ou um valor menor. Agora, isso não quer dizer que toda a demonstração contábil da empresa esteja comprometida por conta disso, tá? Isso se chama distorção relevante não generalizada, tá? Vou repetir, distorção relevante não generalizada, tá? É uma distorção importante, trata-se de um componente das demonstrações contábeis importante que tem uma distorção, porém essa distorção não prejudica o conjunto, porém precisa ser reportada. Por isso a ressalva, tá? Então a ressalva é emitida quando o auditor independente identifica uma ou mais distorções relevantes, porém não generalizadas, tá certo? Em resumo é isso. Eu vou deixar aqui, aproveitando a oportunidade, o link para um vídeo onde eu abordo esse assunto de uma maneira mais abrangente, tá? Falo de ressalva, falo de abstenção,
ah, falo de opinião sem ressalva, tá? E falo de uma maneira mais ampla sobre a auditoria contábil no exame de suficiência, tá legal? Bom, espero ter ajudado você, Adeilson, espero ter ajudado as outras pessoas que estão acompanhando esse vídeo. E quero dizer a você o seguinte, com esse vídeo eu estou inaugurando aqui um conteúdo, né? Inaugurando um canal dentro do meu canal YouTube, um canal de comunicação, um espaço, né? Um ambiente onde eu vou fazer isso, responder perguntas, tá? Vou responder as dúvidas específicas para você que vai prestar o exame de suficiência contábil, ou mesmo que não vá prestar o exame, mas que queira falar de algum assunto técnico contábil, estarei aqui à sua disposição, tá bom? Para isso você precisa mandar um e-mail ou um WhatsApp, enfim, encontra aqui na descrição, em algum lugar aqui você vai achar um meio de falar comigo, tá legal? E eu terei o maior prazer em gravar um vídeo respondendo a sua pergunta, tá legal? Muito obrigado pelo seu tempo, um abraço ao Adeilson, e você é alguém que me deu a oportunidade de dar início aqui a este ambiente, né? Já vem oferecendo vários conteúdos de maneiras variadas, né? De maneiras diferentes, mas inicio agora por que não dizer, o Alex Brito Responde, tá? Então está inaugurada aqui esta sessão de perguntas e respostas. Obrigado a você, obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima.